Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Pagar o mal com o bem. Esse é o tema do Papo Espírita de hoje, de volta aqui aos estúdios da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio, comigo, Miriam dos Anjos, Luciene Batista. Tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem aqui do nosso programa agora nesse novo formato aqui no estúdio. Então vamos conversar sobre esse tema que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. Dois evangelistas, Lucas e Mateus, narram as falas de Jesus a respeito da importância de amar os inimigos. Em Mateus, Jesus diz: Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E em Lucas, Jesus diz: E se vós amais somente ao que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Então, após mais de 2000 anos, né, meninas? Parece que a gente ainda não entendeu. A pergunta ainda não entendeu muito bem, né, esse tema. A gente continua, né, como humanidade, ainda tendo muita dificuldade em pagar o mal com o bem. Então, Miriam e Luciene, como é que vocês acham que a gente deve começar a introjetar essa lição de Jesus? Miriam, quer começar? Começa. Na verdade, essa pergunta ainda persiste, né? O que a gente está fazendo de diferente em relação àqueles que a gente julga que está fazendo mal, né? A humanidade evoluiu, né? Quase 2 milênios à frente de quando Jesus disse, mas nossas ações ainda continuam bastante voltadas ainda para esse primitivismo nosso de manter egoísmo, de manter orgulho, né? Penso que com a pandemia também se exacerbou bastante essa nossa maneira de extravasar, né, pelo isolamento, de tentar de uma vez só colocar as coisas para fora. Mas eu acho que a gente ainda precisa andar muito, e ao longo do nosso papo, eu creio que nós vamos conversar ainda muito, né, Luciene, sobre pagar o mal com o bem, né? Então, Miriam, a Ana falou desse aspecto de nós introjetarmos, né? Há 2000 anos que nós escutamos isso, e como é que a gente pode introjetar? E eu acredito que não seja um movimento de introjeção, porque não pode ser de fora para dentro, porque se fosse de fora para dentro já tinha acontecido, né? A gente é cristão, a gente é espírita, esse ensinamento principalmente de não reagir mal ou não retribuir o mal com o mal é muito falado sempre, e acho que assim, é só o esforço mesmo de a gente ir vivendo e tomando consciência de como é desagradável para a gente e até sofrido quando a gente responde a uma atitude inadequada do outro da mesma forma. Eu vou pagar o mal com o mal dessa forma, né? Porque não vou tomar como um mal grande, por exemplo, fazem algo contra nós, um crime, uma coisa. Vamos pegando nas pequenas coisas, porque no dia a dia a gente tem muitas oportunidades de confrontar a nossa atitude com uma atitude do outro. Às vezes é uma hostilidade, às vezes é uma agressão verbal, às vezes é um comentário que parece não ter nenhuma pretensão, mas lá no fundo é algo dito com aquela vontade de ferir, de diminuir, de incomodar, né? Isso é um mal que nos afeta cotidianamente. Luciene, tem uma coisa, você estava falando, estou pensando aqui, mas às vezes a gente é tão incoerente que até na educação com as crianças a gente não leva isso tão a sério, né? Não volte para casa tendo apanhado, né? Tendo apanhado. Então, eu escutava, né? Sim. Isso quando criança, e eu acho que ainda as crianças de hoje em dia ainda devem escutar de alguns pais. Então, é tão incoerente, não é? As atitudes humanas. Há 2000 anos ouvimos falar sobre isso, né? Mas as nossas atitudes... Mas olha só, a gente ainda é tão olho por olho, dente por dente. Vocês viram no caso do Oscar, né? Que o Will Smith deu um tapa na cara, lá todo mundo comentou sobre isso, lá do Chris Rock, né, que eu acho que era o comediante que fez um comentário muito sem graça. E eu acompanhei nas redes sociais a quantidade de pessoas que se posicionou a favor do tapa. Não interessa se foi uma agressão, ele defendeu a mulher dele. E muitas mulheres, eu li dizendo,
Eu gostaria de ter um homem que fosse lá tirar satisfação, sim, e que desse um soco na cara de quem falasse mal de mim. E eu observei aquilo, né, pensando, meu Deus, mas você está gostando da agressão, você está comemorando a agressão. E é claro que foi uma atitude impensada, teve repercussões, ele pediu desculpas. A gente não está aqui julgando nenhum nem outro, porque ambos fizeram coisas que a gente faz também. A gente perde a cabeça, a gente faz, como você disse, né, Luciane, um comentário mal colocado, uma coisinha maldosa. Todos nós temos nesse passado ainda essa ideia de que, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Mas o que é interessante observar, e aí, Luciane, esse negócio da gente ampliar a consciência, né? Todo mundo fala sobre um episódio que uma coisa que chama atenção, de como a gente também se coloca nessas situações, né? O que vocês acham? Então, eu vou até seguir nisso que você está falando. Eu acho o exemplo ótimo, porque essa tomada de consciência, eu acho que um dos caminhos que ela pode acontecer para a gente é a observação do que acontece quando a gente age de uma forma e quando a gente age de outra forma. Porque à medida que a gente vai observando com atenção como a gente se sente, como as coisas à nossa volta se desenrolam, quais as consequências com as quais a gente tem que lidar, à medida que a gente observa, a gente vai aprendendo caminhos que são bons e caminhos que não são. A gente vê que de imediato custou muito caro para o Will a atitude que ele teve, que foi uma atitude impulsiva, e nós somos muito impulsivos, nós temos a mania de reagir e não de agir, e quando a gente reage, vai nos governar os ímpetos, os instintos, e ainda muito ligados à sobrevivência, à conservação, à defesa. Então, ele teve uma atitude impetuosa mais do que tudo. Era a esposa dele, né, uma mulher que estava sendo humilhada diante de um problema que é doloroso para homens. Imagine para as mulheres. Gente, qual mulher que está preparada para lidar com calvície? E ter que raspar a cabeça porque não tem como o cabelo crescer. Então, é um drama familiar. Então, quando ele se vê naquela situação e age daquela forma, a gente teve notícia de que durante o comercial ele já começou a chorar. E quando ele subiu ao palco, ele chorou, pediu desculpas, explicou que não estava chorando por causa da emoção do prêmio, explicou que estava chorando pelo constrangimento, pelo arrependimento, pelo que ele tinha feito. Então, ali na hora, já custou caríssimo para ele ter que se expor dessa forma para o mundo. Custou mais caro porque o feito maravilhoso de um homem negro receber o Oscar ficou ofuscado por uma atitude que o diminui até como pessoa. Então, além disso, outros desdobramentos vieram. Mas ainda que não fosse uma pessoa famosa, que fosse uma pessoa como nós mesmos e que a situação se desse ali entre poucas paredes, entre poucas pessoas. Esse constrangimento que ele experimentou é o constrangimento de todos nós, porque ainda que a gente reaja dessa forma, se nós temos uma orientação cristã, nós temos aquela vozinha ali dentro dizendo, olha, é melhor fazer assim do que fazer assado. Cruzei uma linha, né? Então, na hora a gente, só sobra essa... Ai, meu Deus, a hora que o sangue esfria ou que você vê o que aconteceu... É o arrependimento, né? Você tem um arrependimento. Se você tem uma orientação de valores cristãos, você vai ter algum tipo de desconforto. Mas, é verdade. Eu acho interessante, pegando o que você está falando, Luciane, porque a gente esquece da nossa natureza humana, né? A gente tem a orientação religiosa, né? Aquela vozinha interna, mas ainda no momento em que a nossa voz do que eu sou no momento, ainda muito ligada ao instinto, à sobrevivência, aos meus interesses, né? A defender a minha prole, a minha família, o meu território, ainda bastante primitivo, muito característico ainda do reino animal, né? Qualquer coisa que tenta atingir isso,
nós respondemos com agressividade, porque nós estamos, entre aspas, defendendo, né? E esse exemplo é interessante, porque nós oscilamos nos dois lados. Ora somos nós que estamos, né, como vocês duas falaram, como o agressor, né, como o provocador, ora estamos tentando nos defender, e o que Jesus nos disse com essa chamada, né, do Papo Espírita de hoje, que é pagar o bem com o mal, está... O mal com o bem. Oh, meu pai, ó, tá vendo? Eu já estou tão introjetada na questão do mal com o mal, do olho por olho, que eu estou até errando o nosso título de hoje. Mas então, né? Porque nós estamos no olho com olho, como diz a Ana, né? Olho por olho, dente por dente. Olho, não tem jeito. As pessoas ainda estão muito pensando, mas se a pessoa me fez um mal, por que eu tenho que fazer o bem? Ainda não se compreende bem, Sim. né? Porque eu acho que está além, né? Essa compreensão está... Jesus nos pede um olhar além, um passo adiante, porque enquanto eu vejo, né, a dificuldade daquela mulher, né, que tem que se apresentar, porque o retrato do rosto está nos cabelos, porque primitivamente nós também trouxemos o exemplo da fêmea cuja juba é que mostra o seu poder, né? Então, uma mulher sem essa juba, sem o cabelo, ela se sente a pior, porque ela perde a sua referência de feminilidade. Claro. Né? Já é difícil. Por quê? Porque nós estamos habituados a um perfil de beleza que não respeita as diferenças. Nós humanos estabelecemos um perfil de beleza masculina e feminina. As pessoas tentam se encaixar, mas se a gente vai no caminho que Jesus está nos chamando, a primeira coisa é respeite as diferenças, né? Aquele que está fazendo teve uma razão, embora aquilo lhe atingisse profundamente, às vezes trouxe a perda de um ente querido com aquela atitude. Então a gente tem que ir na misericórdia, na compreensão interna, que vejo que no nosso caminhar nós vamos chegar lá, com certeza. Mas nós precisamos lutar internamente contra essas vozes externas que clamam que você responda à altura, né? Que clama ainda na época do duelo que você duele para que você defenda essa honra. Então, o seu ego, né? Porque nós somos movidos completamente pelo ego. Esquecemos totalmente de ouvir a vozinha do self, né? Que é aquela nossa vozinha divina. Sim, e você tocou num ponto agora há pouco, né? Você disse que a gente entra em contradição porque muitas vezes a gente dá orientação para os filhos, né? Olha, não volte para casa com desaforo, ou não volte para casa, resolva, né? Se te baterem, você não vai aceitar e tal. E a gente precisa pensar que, de uma maneira geral, como coletividade, nós ainda damos certa... importância ou certa proteção para o comportamento agressivo e desrespeitoso. Esse é um exemplo, né? Se eu estou ensinando isso para o meu filho, é porque, querendo ou não, percebendo ou não, eu estou estimulando um comportamento reativo de agressividade. O mundo é dos mais fortes, né, Luciana? Isso. E nesse caso que a Ana trouxe, eu fiquei bastante... impressionada pelo fato de que nada foi feito em relação à pessoa que é convidada para fazer uma apresentação. Ela tem tempo para se preparar, para subir ao palco, para fazer uma brincadeira, para descontrair e anunciar um prêmio. Então, ela tem todo o tempo do mundo para preparar a fala dela. E dentro da sua preparação, ela escolhe humilhar uma pessoa que estava na plateia e escolhe humilhar de uma forma absolutamente, na minha opinião, violenta, porque mexe com uma susceptibilidade, com uma ferida. E todo o barulho de repreensão, por exemplo, da academia, foi na direção do Will Smith. Nada veio para o Chris Rock. O que isso implicitamente comunica? Comunica que está tudo bem você ir lá e fazer o que ele fez. O errado é a pessoa não aceitar. O errado é a pessoa não se calar. O errado é a pessoa não baixar a cabeça diante da humilhação. O que você fez está tudo bem. Então,
isso, para mim, é a demonstração de que a gente se ocupa demais em valorizar ou deixar que cresça um comportamento agressivo e desrespeitoso que é inadequado. Então, a gente discursa muito sobre não pode isso, não pode aquilo, aponta o dedo para a reação dele, que não é uma reação correta, claro que não é. Nós estamos lutando pela civilidade até hoje, e a civilidade me diz que se sei lá, um gato vier me arranhar, eu não corro atrás do gato para arranhá-lo de volta. Né? Então, a gente está lutando para aprender o quê? A não reagir e a agir conforme a nossa humanidade, a nossa capacidade de raciocinar e de interpretar e entender as coisas. Estamos lutando por isso e tomamos uma atitude errada. Mas é correto silenciar a uma atitude deliberada dessa, de humilhação, de constrangimento, que causa todo esse drama? E você trouxe um fator importante também. Então, não se omitir a um aspecto que afronta o limite, a dignidade do outro, né? Mas como responder também é uma atitude interessante da gente estar conversando, porque também passa pelo nosso papo de hoje, porque o pacificador, ele não se omite, né? Ele se posiciona, mas jamais a agressão é uma ferramenta, né? Então, ele poderia, talvez, né? Mas incrível como nós ainda humanos, né? Quando a gente está diante de um perigo, de uma reação dessa, ainda mais com os nossos, né? O quanto a gente se inflama e vem o fogo, o fogo da reação, e a gente vai perdendo. Mas eu acho que quando Jesus falou, né, o que nós estamos fazendo de diferente, que continua a pergunta, né? O que o Will Smith poderia fazer de diferente diante dessa situação em que ele se sente ferido, né? O que ele poderia ter feito? Ele simplesmente entrou naquela vibração, né? Sentiu-se ferido e reagiu, né? Como vocês mesmos falaram, né? Como ele poderia fazer diferente? Essa é a pergunta. Numa atitude, num evento desse, o que a gente pode fazer diferente? Talvez talvez dar um basta àquela maneira agressiva e ferina que estava sendo dita sobre alguém que ele muito amava, mas ele poderia ter tido uma outra postura. Talvez num exemplo do pacificador, né, que o outro fizesse se refletir, porque a gente sabe que as partes, o igual energeticamente a gente vai atraindo, né? Então, quanto mais gás, quanto mais energia eu me envolvo naquele clima agressivo, né? Mais inflama aquela situação, e se o outro também está também ainda assim inflamado, né? E aí, eu não sei, talvez a gente pudesse retornar um pouquinho sobre a fala de Jesus. Eu estou aqui com o Evangelho, está quase dando a nossa hora, como sempre, né? A nossa hora... Ainda não, ainda temos. Mas eu acho interessante porque tem tudo a ver. Quando a gente pensa na fala de amar os inimigos, é uma coisa impossível, né? Tipo, você tá num mundo de anjos, aqui não é um mundo de anjos, é o mundo dos mais fortes, né? Eu vou ler e a gente continuar, né, meninas? Que Jesus vai dizer assim, que amar os inimigos, primeira coisa, né, é não ter ódio contra eles, nem rancor, nem desejo de vingança, né? Então, eu fui afetada. Às vezes, naquele momento, a gente nem responde, né? A gente silencia, mas por dentro está maquinando a primeira oportunidade do revide, não é? E aí, então eu não vou dar mais o que pode estar sendo dito. Eu vou ler tudo, porque aí dá oportunidade para todo mundo falar, né? Perdoar sem segunda intenção, incondicionalmente, o mal que nos fazem. Não se opor nenhum obstáculo à reconciliação. Eu acho isso demais. Desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. Outra coisa difícil é regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. Estender as mãos segura em caso de necessidade, ajudar. E aí ele fecha, né, aqui no Evangelho, Kardec, dizendo que abster-se em palavras e ações de tudo que o possa prejudicar. Estamos bem nessa faixa, né? E muita gente, né, Miriam e Luciene, ainda acha que perdoar
é eu esquecer a ofensa. Mas muito se tem falado de perdão, a gente tem visto muitos programas, né, aqui mesmo na comunhão, se fala muito do perdão, porque é uma lição difícil da gente, como a gente não vai introjetar, né, mas da gente vivenciar, da gente compreender. Intelectualmente a gente até pode entender, mas na hora da gente praticar, nós estamos mais para essa reação, mais para aquilo, mas como assim? Essa pessoa me fez tanto mal, eu não consigo não esquecer. E aí são dramas que passam por encarnações, a gente tem que entender que somos espíritas. A gente sabe que a gente chegou nesse mundo já com um passado grande e que nós estamos reunidos principalmente na nossa família para resolver questões de conflitos, coisas que não resolvemos por séculos e que estamos reunidos para tentar fazer as pazes, de alguma forma. Se não fazer as pazes, pelo menos vencer algumas resistências, né? Tanto é que a gente tem conflitos em famílias de pais e filhos que não se dão, mães e filhas, e por aí vai, né? Irmãos que se odeiam na literatura espírita, né? Irmão que assassina irmão, é tudo complicado. Esse é o nosso mundo, né? É o nosso mundo que a gente vive. Mas aí o Evangelho, ele dá um norte. A gente ainda está um pouquinho longe desse ideal. Mas se a gente conseguir entender que eu não preciso ser amigo do meu inimigo... Não preciso desejar o mal, né? Mas se eu conseguir não desejar o mal, se eu não me vingar, Sim. né? Porque até agora estávamos no olho por olho, dente por dente. E o vingar, pensamento também leva em conta, né? Não é o vingar só daquele que está agindo, né? Porque a gente plasma o pensamento. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra em que é de algum livro da literatura espírita que dizia que um casal, o homem estava com uma namorada e ele era casado e ele queria se separar. Mas ele não conseguia se separar, mas só que ele planejava na cabeça dele, como é que eu vou matar essa minha mulher? Então, toda noite ele pensava, não, mas eu vou chegar no quarto, eu vou pegar uma arma, vai acontecer assim, e ninguém vai descobrir, e ele foi plasmando aquilo. Então, no mundo espiritual, a cena já estava acontecendo. Até que um dia ela está dormindo e ele se levanta, pega a arma e vai para o quarto, pensando que vou matar a mulher. A espiritualidade vai e intui a criança deles para se levantar. E na verdade, intui para que ela sonhe com aquela cena. Na hora que ela sonha com a cena do pai matando a mãe, ela acorda gritando, não papai, não faça isso. E ele ouve e ele para, com a arma na mão, e a mulher acorda, olha para ele e fala, não, meu bem, eu te dou o divórcio, eu te dou a separação, não precisa de você se matar. Olha, sim. Entende como a coisa acontece? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está planejando, está pensando. Às vezes uma vingança, a gente fica com tanta raiva de uma situação que aconteceu que a gente não executa, mas a gente está aqui, não é? Quantas vezes a gente fica? Sim, quantas vezes a gente tem verdadeiras brigas mentais. Você fala, imagina o que o outro vai responder e já imagina o que você responde de volta. A gente trava grandes discussões dentro da nossa mente. Tudo isso é movimentação de coisa concreta, né? E quando a gente pensa nesse tema, porque eu acho que pagar o mal com o bem é justamente o como reagir ou como agir nessas situações. Mas ainda fica um outro como fazer isso. A Ana falou que nós vivemos muitas vidas para aprender coisas, o aprendizado do perdão, por exemplo, que vai nesse caminho, né, de pagar o mal com o bem. Então a gente precisa compreender também que isso é um drama individual, é um drama de cada um de nós, e que é um drama profundo e que a gente só sai dessas situações
de forma gradual, isso é um processo. Eu não posso imaginar que eu vou entender que eu tenho que amar e alguém vai me ofender e eu vou sorrir com generosidade verdadeira. Isso não vai acontecer. E aí eu acho muito válida a sugestão. Nós temos várias correntes que destacam a importância, por exemplo, da meditação. Por que eu estou trazendo isso para cá? Porque a gente vê pagar o mal com o bem. É uma coisa linda, mas está muito distante. Quais são os impedimentos que estão no meu caminho? Eu preciso reconhecer esses impedimentos para poder enfrentá-los. E eu acho que um dos primeiros impedimentos é justamente o estado mental em que a gente vive. Nós vivemos um estado mental, como você destacou, Miriam. A gente vive envolvido nas circunstâncias e reagindo e tentando controlar a nossa mente, tentando controlar as coisas o tempo todo. Controlar a vida, né? Controlar a vida, tentando controlar a nossa imperfeição. E não percebemos que nesse estado mental nós somos absolutamente levados pelas circunstâncias e vamos reagindo sem a menor condição de trazer um pouco de luz, de trazer um pouco de equilíbrio, de serenidade para aquela circunstância. Nós, geralmente, nesse estado mental, a gente não vê o outro, a gente não escuta o outro, a gente já olha para ele com as nossas definições e julgamentos do que o outro está me fazendo, do que o outro pensa de mim, do que a gente impõe à circunstância a nossa leitura sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de pausa. Então, como vivemos assim muito desatentos à nossa mente, ao nosso pensar, talvez esse fosse o primeiro caminho. E olha que isso é mais fácil do que você ficar arquitetando. Bom, se um dia uma pessoa vier me bater, eu vou fazer o quê? Se uma pessoa me acusar, eu não vou devolver. Tudo isso está na esfera da possibilidade, do futuro, ou seja, nada disso existe. E quando acontece, você não está preparado, porque nada acontece de forma programada, nem planejada. Mas olhar para o seu estado mental, observar como é que é a sua mente, quem é que manda? É você que está mandando aqui? Ou todo esse turbilhão de pensamento, todo esse passado, todas essas informações externas é que estão me governando? A partir do momento que eu começo a me preocupar com isso e vou buscar mecanismos de impor a minha mente, não, educar a minha mente está a meu serviço, ela é uma ferramenta abençoada para nós, né? A razão, ela está a meu dispor. E eu preciso aprender a usá-la, não para as minhas limitações e debilidades, mas para as minhas possibilidades e anseios de crescimento, não é? Então, eu tenho hoje como me informar, estudar, ler e exercitar a minha mente de forma a ir aprendendo a conhecê-la, a perceber, por exemplo, quando eu estou entrando num estado mental mais agitado. Falou tudo. Tudo que você falou é interessante, porque se a gente entende, né, que somos o que sentimos, né, porque quanto mais observarmos o que a gente sente, mais ligado, mais vigilante aos nossos pensamentos, né? A gente sente, cria um pensamento, né? Materializa no pensamento aquele sentimento, se eu posso assim dizer, e aí a gente parte para a ação, né? É isso mesmo. Então, enquanto a gente não estiver olhando para nós mesmos, né? Por que eu fui tão ofendido, né? Por aquela reação, porque eu fui tão ofendido por aquela fala, por que senti raiva, né? Por que quis vingança? E aí a gente vai se deparar pelo que o Evangelho começou, né? Porque a gente ainda tem muito egoísmo, ainda tem muito orgulho, né? Quem é ele para falar assim comigo? Quem ele acha que é para poder me tirar o ente querido? Tudo passa por isso, né? E é bom a gente lembrar que esses vínculos que a gente cria aqui, com esses ódios que a gente desenvolve, com essa falta de perdão que a gente tem, que a gente não aceita,
E são questões assim, eu não venho para cá com uma relação muito boa com determinadas pessoas e aquilo não me bate bem, e eu estou muito desligada dessa questão espiritual, a culpa é da pessoa mesmo, eu sou a vítima aqui, quem é aquela pessoa, só que a gente esquece que a gente leva isso para o mundo espiritual. Do mundo espiritual veio para cá e irá para lá se a gente não resolver aqui, porque fomos chamados a encarnar para tentarmos, né, ir mexendo nessas relações que estão mal resolvidas de muito tempo. Mas se não resolvemos aqui, levamos para o mundo espiritual. E a gente sabe que do outro lado somos obsessores de encarnados, de desencarnados. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também, não, Miriam? O que o Evangelho fala sobre isso? Eu vejo, né, e vou deixar, já estamos no finalzinho, deixar também. Eu vejo que nós criamos vínculos, né, vínculos de amor ainda, de bem-querer, mas também vínculos desajustados, vou chamar assim, né? E esses vínculos não se desfazem, porque a questão material, né, estar fora da matéria ou não, e nós levamos, porque nós somos reconhecidos pelas energias que nós emanamos, nós sintonizamos com essas energias. Então, se eu estou encarnada, né, eu também posso aqui mentalizar, ficar feliz pelo mal que aconteceu àquele que eu acreditei que me ofendeu, que me atingiu. Eu estou obsediando ele no plano espiritual, também pode acontecer, mas se eu desencarnei e não perdoo o que o outro fez que está encarnado, eu posso me tornar aquele cobrador, porque eu não entendi a situação, eu ainda estou naquela energia de buscar justiça. E a gente fala tanto em justiça, e nós não precisamos fazer justiça nenhuma, porque as leis divinas são perfeitas. A justiça será feita, independente de eu arregaçar uma manga para poder, em uma ação destrambelhada, né, buscar essas ofensas. Pensa assim também, Luciene? Sim, a lição está aí para isso, né? E a gente compreende que na prática tudo é bem diferente, né? Porque vocês imaginem, a gente se depara muitas vezes, né, nas nossas reuniões, quando os espíritos vêm conversar conosco, nos dão a honra de contar o seu drama, qual é a justiça que ele busca, o que ele está, né? A gente percebe duas coisas. A primeira coisa é que a gente, no lugar deles, estaria fazendo a mesma coisa. Nós estamos suscetíveis ao mesmo desespero. Então, alguém entra na minha casa, machuca as pessoas que eu amo, me impede de proteger aquelas pessoas, e eu tenho que conviver a minha vida inteira não apenas com aquele drama que eu vivi, mas com um peso enorme de não ter podido proteger as pessoas que eu amo. Isso é maior do que eu acho que posso aguentar, isso toma um espaço tão grande na minha vida e eu vou viver a vida inteira ligada àquele sentimento que me leva, claro, ao ódio e a um sentimento profundo de raiva e de injustiça, porque afinal essas pessoas que eu amo não mereciam isso, são pessoas, às vezes é uma criança, e eu vou desencarnar, obviamente, mergulhada nesses sentimentos que ocuparam a minha vida, né? Claro. E quando eu desencarno nessa condição, livre do meu corpo, mas continuando a minha existência, lógico, eu preciso resolver isso. Bom, se isso não se resolveu em vida, se a justiça não aconteceu lá, então ela deve ter que acontecer aqui. E isso vai me consumindo, eu perco a minha capacidade de pensar com clareza. Eu perco muitas vezes os sentimentos mais humanos que eu tenho, porque eu sou só dor e sou só desespero, e aí eu viro só ódio e vou agir dessa forma. Então, eu não percebo que eu me enclausuro, como você disse, porque isso se torna a minha própria prisão, e por mais que eu busque fazer com que o outro sofra, e ele de fato pode até sofrer e deve sofrer, porque afinal de contas, quando a gente causa um sofrimento, a gente dispara uma causa
dispara uma série de eventos que não são amorosos, que não são agradáveis, e esses eventos não têm outro destino senão nós mesmos, né? Essa é a lei de causa e efeito. O efeito tem que quem emite, retornar sobre a causa, né, que o originou. E eu posso muitas vezes alcançar, realizar mesmo o meu plano, atingir o encarnado, e ele realmente passar por uma situação terrível, mas eu percebo que aquilo não traz de volta. Não te traz felicidade. A minha felicidade, a minha paz, não apaga o que aconteceu, não desmancha a minha raiva, não preenche o meu vazio. Então a gente sabe, e aí a gente falou no início, quando a gente observa as consequências de responder ao mal com o mal, a gente vai entendendo que a matemática não fecha. Porque não é na arquitetura divina do universo, não é essa a equação. O mal que se paga com o mal não zera a questão. Ao contrário, o mal que se paga com o mal gera mais mal em nós mesmos. Ao passo que, quando a gente consegue, eu não vou dizer perdoar, porque eu estou colocando um exemplo extremo, né? Alguém entrou dentro da minha casa, feriu aqueles que eu amo. Nós aqui temos seres que amamos e queremos proteger, podemos alcançar o estrago que uma coisa dessa faz a gente, né? Então, respirar e dizer de coração, não, tá perdoado, com você lidando com aquelas consequências dia a dia é muito difícil. Eu estou colocando essa condição extrema. Mas, diante disso, claro, se eu estou profundamente afetada, significa que eu não tenho ainda o ferramental moral, emocional, psíquico. A minha alma ainda não viveu o bastante para absorver aquilo, compreendendo as dimensões mais profundas. Então, eu não estou pronta para perdoar, porque eu não sinto ainda isso. O que eu sinto em mim é muito diferente de qualquer sentimento que leve para o perdão. Mas quando eu descubro que eu posso aceitar já é uma palavra difícil, né? Quando eu descubro que... Mas aceitar é a palavra que a gente deve aprender na vida, não é? Mas como é que a gente chega a uma aceitação real? Isso. Do coração, né? Porque senão não adianta, eu aceito da boca para fora, morro e vou perseguir. Na não verdade, tem como, a né? gente fala, verbaliza, mas não é uma coisa externa, como você falou, nós estamos falando de coisas internas, então um aceitar verdadeiro, resignado e não passivo. É né? uma Essas etapa coisas. que a gente vai alcançar à medida que trabalha, e eu acho assim, à medida que eu compreendo que, às vezes, eu preciso de um tempo, o outro precisa de um tempo, né? E eu preciso desenvolver valores para poder lidar com aquela situação. Quando eu consigo enxergar que eu tenho outras possibilidades na vida, porque depois da morte, estando no mundo espiritual, quando a gente consegue estar numa situação equilibrada e asserenada, eu posso retomar a minha vida, aqueles que eu amo vão estar comigo, porque nada se destrói aqui. E nós podemos recomeçar a nossa caminhada e aquela circunstância que não ficou resolvida e que ainda não tem possibilidade de resolução, porque o meu anseio de raiva, de justiça, que é uma vingança, é muito grande, quando aquilo está dominando, mas eu descubro que aquilo que o outro fez não destruiu o que eu tinha, realmente não destruiu. Pode ter maculado aquela experiência, aquela circunstância, mas a pessoa que eu amo ainda existe, ainda me ama, eu ainda a amo, nós temos muitas coisas para viver, e aquilo que a gente tinha ali era uma coisa passageira. Aquilo que a gente construiu ali e que possa ser destruído era daquela vida, daquele momento. Nós estamos íntegros, em essência, olhando para a nossa eternidade, eu e a pessoa que eu amo e que eu queria proteger, e ela está diante de mim, e ela está comigo e porque me ama. Ela sabe o quanto eu sofri por não proteger e me abraça, e eu sei que ela está me amando. Então a gente vai para um patamar completamente diferente. Com muito esforço, muita vontade, não é? É possível, é possível mas isso começa aqui a partir desse
esforço de a gente, peraí, mente, vamos com calma, porque tudo é uma questão exatamente de você olhar as coisas com certa clareza. No mundo espiritual, a gente vive a realidade da nossa mente, não é assim? O inferno não é um estado mental? Gente, tudo eu é adorei, mental. eu adorei A hora. como ela. Nós vamos ter que Como encerrar. sempre. Nós vamos ter que encerrar porque terminou o tempo. Mas eu acho que a Luciene fechou o programa de uma forma belíssima. Porque você mostrou que não adianta todas essas guerras pelas quais a gente passa, individuais e coletivas, e ainda estamos vivendo isso, né, em pleno século XXI, a que elas vão levar, né? Qual é o ganho que a gente tem com tudo isso? Então, é importante que cada um que nos assistiu aqui perceba que lá no mundo espiritual nós temos uma amplidão de vivências, de outros conhecimentos, de amorosidade, outras coisas para viver, que isso aqui vai passar, né? E que a gente possa, como Jesus disse, nos reconciliarmos com o nosso inimigo enquanto estamos a caminho. Porque ele sabia que o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, tem muito mais a nos oferecer. Infelizmente, o papo foi ótimo. Adorei ver vocês aqui, né, pessoalmente, é sempre bom. Mas a gente tem que encerrar. Então, a gente espera que vocês tenham gostado, que esse nosso bate-papo tenha feito vocês refletirem bastante. Isso aqui é para cada um colocar lá na sua mão na consciência e pensar, né, quando é que eu estou deixando de dar um perdão? Quando é que eu estou pegando muito pesado? Então, cada um que faça a sua reflexão, fica esse convite. Então, o Papo Espírita vai ficando por aqui e a gente aguarda vocês na próxima quinta às 19 horas, canal da Comunhão Espírita no YouTube. Muito obrigada e até lá.